Hoje eu acho que eu vou ter um parceiro para pregar. Né, filho? Quer pregar com o papai? Amém. Amém, irmãos. Todos nós temos uma história, né? E como disse a Cássia, a gente tem coisa que a gente não entende, né? A gente não nasceu para ver os filhos da gente morrer. Acho que ninguém nasceu para isso. Mas Deus tem um trabalhar, um realizar e um efetuar muito diferente. E hoje eu conversava com a minha esposa no carro e eu falava com ela sobre prioridades. E se tudo que eu quero de verdade para os meus filhos é que eles sejam homens, fato homem mesmo, homem com fidelidade, com responsabilidade, com caráter, com hombridade, né? Fator homem, sabe? E depois ser homem de Deus, honrar a Deus, temer a Deus, porque uma pessoa sem caráter, ela pode conquistar tudo, irmão. Tudo, tudo. Mas tudo é muito passageiro. Mas uma pessoa com caráter, ela marca história, sabe? Eu não conheço a minha bisavó, mas volta e meia nas conversas as pessoas falam dela, sabe? E eu fico que nem criancinha pequena imaginando, sabe assim, como é que será que era essa senhora, sabe? Do joelho roxo, machucado, de tanto orar, que pegava a varinha e batia nos netos para ir para a igreja, que era a cultura deles na época. Mas por causa do clamor dessa mulher, da luta, da perseverança, ela marcou um dos meus tios, que esse tio marcou outro, que na verdade acho que ela começou marcando meu pai, que meu pai ganhou um outro tio meu pai se desviou, mas esse tio ficou. E esse meu tio ganhou a família. Porque minha bisa não viu em vida, ela vai ver no céu. Uma geração foi ganhada na época dela, entende? Enquanto ela orava em oração, ela já estava ganhando no mundo espiritual. Que é o que a Cássia falou, o memorial. Sabe? Já tinha as orações dos santos lá. E isso é muito importante. Amém? Papai, vai na mamãe, vai? Vai lá, vai? Vai na mamãe. Vai na mamãe. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Vai na mamãe. Vai. Hebreus, capítulo 6. Sabe, irmãos, às vezes a gente conversa com pessoas há um tempo desse eu preguei aqui na igreja, eu falei sobre falar alto, falar baixo, sorrir, chorar. E eu expliquei que essas atitudes externas, elas não definem de fato o que está no nosso coração. Porque eu posso estar morrendo de rir, mas de dor, de nervosismo. E a expressão do meu corpo é rir. Eu lembro quando eu fui no Hop Hari, eu fui naquele elevador, né? E ele subiu. Enquanto estava subindo, estava maneiro. Mas quando ele fez assim, troca, que ele parou, eu falei, pronto, agora é só para baixo.
na hora que ele desceu, eu comecei a rir. Mas não era um sorriso de tipo, uhul. Era um desespero. Vou cair. Esse trem não vai me aguentar. E muitas vezes nós expressamos aquilo que está dentro do nosso coração de uma forma em que as pessoas nos julgam pelo externo. E eu quero dizer para você tomar muito cuidado com isso. Sabe, quando a Cássia ela veio para a igreja, ela veio muito magoada, machucada, né? E eu não conhecia a história dela direito. E normalmente a gente não conhece a história das pessoas e vai julgando como pode, né? Não é assim? Eu não lembro qual foi o meu julgamento a teu respeito, mas é nesse sentido de julgar de forma genérica. A gente não sabe as histórias que as pessoas carregam, sabe? E hoje eu conversava com uma pessoa e eu falei para ela a respeito dos ministérios, das igrejas. Eu já tive essa conversa com a dona Fusai. Elas têm função, sabe? Por mais que eu não entenda por que uma igreja é comercial, uma igreja é legalista, uma igreja... Todo mundo entendeu o que é comercial, né? É uma igreja legalista, uma igreja é avivada, uma igreja é do véu, uma igreja, enfim. Deus, ele tem a sua multiforma de agir. E nessa noite eu queria pregar e ensinar a respeito da caminhada do cristão, sabe? Você precisa lembrar de uma coisa: Deus muda, irmãos? Deus não muda. Quem muda? Nós. E nós temos, cada um de nós, um nível de conhecimento e de revelação de Deus. Amém? Uma forma de enxergar a Deus. Quando eu comecei a minha caminhada, rejeitado, machucado, ferido, órfão. E o coração de alguém que é rejeitado é um coração cobrado. Ele está sempre em cobrança. Está sempre achando que os outros estão cobrando dele. Então, quando eu olhava para Deus, o que eu achava que Deus fazia comigo? Me cobrava. Então, se Deus viesse e se relacionasse comigo de uma forma amorosa, eu não entenderia que era Deus. Pastor, mas esse não é o caráter de Deus? É, o caráter de Deus é amor. Mas o amor de Deus, ele se adaptava à minha realidade para que eu pudesse enxergá-lo. Isso é complexo porque é a multiforma de Deus. Deus, ele tem uma maneira tão especial. Irmãos, a Bíblia ela é dividida entre Novo e Velho Testamento, mas nós temos uma conclusão: Deus é o mesmo. Sim ou não? Então na Velha Aliança também tinha graça. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Na Velha Aliança as pessoas também se salvavam. Lá em Hebreus fala dos heróis da fé, assim é chamado. Pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé. Então eles alcançaram em Deus. O princípio é o mesmo. Agora, a maneira de Deus se mostrar é diferente para que nós possamos alcançar. Amém, irmãos? E aqui em Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que nós somos uma casa espiritual.
casa de Deus, amém, irmão? Você é casa de Deus. Como é que se começa uma casa? Primeiro, você faz um estudo do solo, um projeto da construção, você define os seus objetivos com aquela casa, e aí então você começa pela fundação. Depois você ergue, depois que você ergue, você fecha ela, e por fim, você adorna. Sim ou não? Na nossa vida também é assim. A Bíblia diz que Ele tem um projeto para a tua vida, Ele tem um objetivo para você, uma história para você, e Ele faz um estudo. Como é que eu vou fazer esse cara chegar aqui? Vamos pensar no estudo do solo, talvez. E aí, dependendo de como é o solo, eu tenho que planejar como vai ser a fundação, para suportar a construção. Porque se a construção for grande, mais profundo e enraizado tem que ser o solo, ou melhor, a base. Qual é o projeto que Deus tem na tua vida? Se o projeto que Deus tem na tua vida é grande, maior é a solidificação, maior é a profundidade que você vai ter em Deus, para que Ele possa construir algo sólido. Maior é a provação para Ele provar o teu caráter, para que você possa se conhecer, para que você possa começar a refletir Deus, e não você. Amém, irmãos? Preste atenção aqui, eu vou ler leitura dinâmica. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Elementares é a mesma coisa que simples, principais, amém? Os do começo. Prossigamos para a perfeição. Eu começo com algo, mas eu tenho que objetivar, eu tenho que olhar, eu tenho que ter um alvo, que é o que, irmãos? Perfeição. Por favor, não diga, eu sou humano, eu erro. Não diga, por favor, eu sou limitado. Em Deus você tem um objetivo. Sim ou não, irmãos? Pastor, eu não dou conta. Que bom que você entende isso. Por isso você vai confiar em Deus, para Ele te ajudar a chegar nesse lugar. Primeiro passo você já entendeu. Sozinho você não dá conta. Amém? Mas você não pode parar aqui. Ele não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de intrepidez, de ousadia. Mas Ele te deu esse espírito. É o espírito dEle. Prossigamos para a perfeição, não lançando de novo. Não lançando de novo. O que quer dizer? Quer dizer que você não pode ficar voltando. Irmão, construiu a base, ergue a casa. Então é necessário que aquele que vai construir uma casa, assim diz Jesus, ele procure saber se ele tem material, se ele tem as coisas, para que quando começar não termine. Tem uma parábola que fala isso. E você precisa ter essa consciência. Eu estou de fato disposto a seguir Jesus? Eu estou de fato disposto a começar essa caminhada e não olhar mais para trás? Eu estou de fato disposto a pegar a mão dele e dizer, me tira daqui da prisão? Porque você querendo ou não querendo, você é escravo. Assim todos os seres humanos são escravos do pecado, escravos de si mesmo, escravos. Não prossigamos de novo, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Qual que é o fundamento dessa casa, irmão? Que é você, que era a caminhada em Cristo. Arrependimento. Pastor, não estou entendendo, eu vou explicar.
Um dia você teve um encontro com a palavra, ou teve um encontro com Cristo, teve um encontro com Deus Todo-Poderoso, com o teu Pai, e você olhou e disse assim: eu quero esse Deus, eu quero esse sacrifício, e você levanta a mão em ato de reconhecimento perante os homens, mas você decide no teu coração mudar. Não quero viver mais essa vida. Arrependimento é metanoia, mudança mesmo de pensamento, é você convergir à direita, como no trânsito fala. Tem uma placa dizendo: muda o caminho, chega de ir por aí, vai para lá. Isso é arrependimento. Nós precisamos entender que um dia nós decidimos, e agora caminhar com esse objetivo, e não parar mais. Isso tem que ser um fundamento. A tua vida tem que estar baseada nesse fundamento. É a base para tudo que você vai fazer. As tuas escolhas têm que estar baseadas em um dia eu disse: a minha vida é tua. Então as tuas escolhas não podem mais ser simplesmente as tuas escolhas. Jesus agora está aí no meio disso, como o teu Senhor, como o teu Salvador. Qual é o fundamento da tua casa, irmãos? Diga: arrependimento. Um dia eu entendi que eu precisava dele, e isso é, hoje eu preciso dele. Não é assim? Olha só, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Deixa eu explicar o que é obra morta para você entender. Quando ele fala de obra morta, ele está falando de obra que não é feita por fé. É obra que você faz para ser visto pelos homens, é meritocracia. É onde você procura se justificar. Exatamente o aceitar a Cristo, irmão, é você dizer assim: eu não dou conta. Isso tem que ser muito claro, porque isso é o significado da graça. De repente Abraão está ali com o seu filho, o único filho, porque esse filho foi feito na fé, o outro foi feito na carne, obra morta. Ou Jesus é cego e não consegue enxergar que tinha 2 filhos? Ele não era cego, ele sabia que tinha 2 filhos, mas um foi feito em desobediência. Foi feito um atalhozinho para resolver. Foi feito para suprir uma carência e um medo de Deus não atender a sua promessa e o cumprimento. Um foi confiado na sua força. Olha, a mulher tem virilidade, ela tem vida, transa com ela que você vai ter pai. Deus não precisa de atalho. Ele é onipotente. Ele não tem um poder, ele tem todo o poder. Ele não está limitado a uma razão ou a um sentimento. Agora, ele te deu liberdade. Diga: Deus me deu liberdade. Quando eu aceitei Jesus, diga: quando eu aceitei Jesus, Ele tirou o fardo, a canga, para que eu pudesse escolher. A escolha ainda é tua. Se escolheres bem, comerás o melhor. Se escolheres mal, vai comer coisa ruim. E ele continua falando do ensino do batismo. Batismo por quê? Porque batismo ainda é lá no começo. Ainda é um reconhecimento público. Ainda é você dizendo: olha, eu começo aqui minha caminhada. Imposição de mãos é ainda você sendo neófito na fé, precisando que alguém bote a mão em você, para você receber cura, para você receber unção. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que pedir isso? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no começo você começa recebendo,
Depois, quando você atinge a maturidade, você está dando. Isso é caminhada cristã. Amém, irmão? Hoje eu falei para uma pessoa algo, ela disse assim, então quer dizer que se eu não tenho isso, eu vou para o inferno? Eu falei, tem nada a ver com isso. A gente tem que parar de ser extremista. Uma coisa é uma coisa e essa coisa é essa coisa. Não tire daqui outra coisa. Simples assim. E o que era esse assunto lá? Era assim, porque alguém que não fala em línguas vai para o inferno. Não, porque alguém que não fala em línguas é um problema. Eu disse, é um problema. Quer dizer que eu vou para o inferno? Eu falei, não foi isso que eu falei. Eu disse que é um problema. É um problema. Aí ela, por quê? Eu vou te explicar. Simples assim. O dom de línguas é o único dom que Deus deu a você, para você. Deus ia dar um dom para você, sem utilidade, irmão? Sim ou não? Pronto. A utilidade desse dom é edificar o teu espírito. E esse dom dentro de você, ele ora bem. Porque ele não depende da tua racionalidade. Quem ora em línguas fala a Deus. Então ele é o único dom que edifica o teu espírito em Deus. Então é um problema. Se ele é o único dom que faz isso, eu não tenho isso, eu estou deixando de usufruir disso. Agora, quer dizer que eu vou para o inferno porque eu não tenho isso? Não. Quer dizer que eu vou pelejar um pouquinho mais. Porque se eu não ando edificado, quer dizer que eu não estou consolidado em algo. Sim ou não? Eu não estou pleno naquilo que eu precisava estar. É um problema ou não é, irmão? É um problema. Eu tenho um carro 4 cilindros. Se eu ando em 3 cilindros, é um problema ou não é? Ele tem 4 cilindros. A plenitude do que Deus projetou é você andar edificado. É um problema. Mas nós temos a mania de extremizar, de trazer lá para o extremo. Então eu vou para o inferno. Irmão, não vai. Mas você vai sofrer. Deus manda você perdoar alguém, você não perdoa, você sofre. A Bíblia diz que o perdão que Ele te deu, você não está dando para o próximo. Como você não está dando para o próximo e você não merecia esse perdão, Ele libera os atormentadores que eram de direito de te atormentar, para te atormentar. Terrível. Deus estava retendo de demônios tocarem em você, porque você aceitou o perdão e perdoa. Mas você diz, não, fulano não merece, então você é juiz, e você está ocupando um lugar que é de Deus. Ele é o único juiz. O juízo pertence a Deus. E quando você julga, insensato, homem, barro, criatura, você ocupa um lugar que não é seu. E Deus não permite isso. E aí, o que o homem planta, ele colhe. Você entende como, gente, o perdão é a única atitude que te tira do cuidado de Deus. É terrível. É terrível. Por quê? Porque o cuidado de Deus é assim, é uma misericórdia, é uma graça. Porque você foi perdoado, você não merece. Mas quando você diz assim, eu não quero perdoar, você está dizendo, eu não quero também esse perdão. Deus é injusto, irmão? Mas Deus é bom, Ele é bom, mas não é injusto. Precisamos entender as coisas. E aí a pessoa diz, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou enfermo, estou com problema, não estou dormindo, estou estressado, não está dando certo. Por que será, irmão? Porque você é rebelde. Está entendendo? Pastor, você está brabo? Não, não estou brabo, de jeito nenhum, irmão. Na verdade, essas coisas, elas geram uma revolta no meu coração, mas ela é espiritual. Por quê? Porque já era para a gente estar voando. Voando.
E a gente ainda está no rudimento. Sabe? A Elisa, minha filha de 5 anos, de repente ela já está lá, já faz cocôzinho, já limpa, já come, já serve sozinha. De repente ela vê assim o Caleb com toda a atenção do mundo, ela, eu quero comidinha na boca, é tão bom comidinha na boca, eu não dou conta. E a gente quer ser o centro de novo das atenções. A gente quer voltar à imaturidade e se age como uma criancinha de 5 anos. Aí eu não aceito isso, Deus. Sabe? Eu conversava com os meninos essa semana e eu falei assim, por que nós somos salvos? Salvos. Ah, é porque Deus não queria que eu fosse para o inferno e tal. Aí todo mundo fala isso. Não. Que isso, pastor? Não. A Bíblia diz que se você só esperar no mundo vindouro, você é o mais infeliz de todos os homens. Está na Bíblia. E gente está dizendo assim, Jesus volta logo, com o irmão do lado indo para o inferno. Que amor é esse? Você foi salvo pela graça para as boas obras, para a maturidade, para a responsabilidade, para ser gente grande, para assumir uma função no reino, para assumir uma responsabilidade de dizer assim, eu vou ganhar muitas vidas, eu vou orar por muita gente, eu vou fazer quem está cego enxergar, porque eles estão cegos e estão perdidos. O meu povo está como quem não tem pastor. Deus disse assim para Jonas, Jonas, você não tem pena deles, eles não conseguem discernir entre a direita e a esquerda, e você quer juízo para eles, morte. Nós às vezes agimos assim, irmãos. Olhamos para as pessoas, não quer ouvir, não merece, e a gente esquece que sobre elas existe ali uma opressão maligna, demônios, uma história, feridas, traumas, fazendo elas voltarem naquilo ali. Sabe, eu fui numa casa, a pessoa botou películas na porta, e a gente achou feio, sabe, que a porta de vidro bonita, para que botou película? E de repente a pessoa deu uma explicação e falou assim, eu botei película porque eu tenho a sensação que tem sempre alguém lá de fora, assim eu não vejo o que está lá do lado de fora. Eu entendi. A minha esposa falou assim, como assim? É só olhar. Eu falei assim, amor, mas ela não colocou porque ela achava bonito, ela colocou porque aquilo gerava medo nela. Como ela não vê mais, agora não tem medo. É um trauma. É um trauma, ela não percebe, mas é um trauma. Ela tem um trauma, ela tem espírito de perseguição. Isso para mim é muito nítido, porque eu não passo por uma porta e fico achando que tem alguém na porta. Ou tu passa, alguém passa, mas ela acha. Isso é medo, é trauma. Alguma coisa algum dia aconteceu e gerou uma marca na alma dela. A vida da gente é assim, irmãos. Então quando ela falou isso, o argumento no meu coração se calou, não falei mais nada, porque não tem lógica física, entende? Não tem um porquê de quê, não é porque é bonito ou feio, não, ela quer suprir algo dentro dela, acabou, supriu. É assim. Deus conhece você, Ele sabe o porquê você tem gatilhos emocionais, Ele sabe porque você tem gatilhos de atitudes. Sabe, a pessoa que sofreu um abuso de um homem, ela fica com gatilhos emocionais a respeito de homens. A criança que foi espancada, quando ela vê gritos, ela já se fecha, porque ela tem gatilhos na alma dela, e às vezes ela nem lembra daquele tipo de sofrimento lá atrás, mas está lá, está lá. Como é que eu, um homem, entenda, eu, homem, você, nós vamos conseguir descobrir e decifrar o coração das pessoas sem a ajuda de Deus?
A Bíblia diz que só Ele conhece os segredos do coração do homem. E entenda, irmão, que Deus não está ali procurando no teu coração, te peguei, pecador. Ele quer te curar. Ele quer te levar para a casa dele. Ele quer fazer você sentar na mesa e se sentir filho, parte. Ele quer fazer você entrar naquele lugar e falar assim: uau, meu pai. Mas se você entrar nesse lugar com o coração errado, para você vai ser um tormento. Eu lembro que eu morava com a minha tia, uma fase muito difícil da minha vida. Eu perdi tudo. Tudo que eu amava, tudo que eu lutei para construir, eu perdi. E eu fui parar no chão da casa da minha tia, dormindo num colchão. E eles ficavam acordados até 2, 3 da manhã jogando carta. E eu esperava todo mundo ir dormir para ir dormir. E cedo já estavam de pé. E eu lembro que eu me propus a estudar para concurso. E eu lembro que quando eu parava de estudar, eu sentava na cadeira para ver televisão, vinha no meu coração: ele acha que você é vagabundo, porque você parou de estudar. E sabe, o meu tio, às vezes ele estava lá pensando na morte da bezerra, do jogo, do futebol, não estava nem pensando no que de fato eu estava pensando. Mas eu tinha um gatilho dentro de mim, uma cobrança, que foi gerada pelo meu pai, que hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. E eu vivia debaixo de uma pressão ao qual não existia. Fisicamente não, mas espiritual, tinha atormentadores lançando aqueles pensamentos o tempo todo, me acusando de dia e de noite. Pensa que prisão, irmão. Você não poder sentar e ficar de boa porque você se sente inútil, vagabundo, no teu próprio lar. É horrível, não é? E muitas vezes as pessoas estão vivendo assim. Não a minha história, mas a condição de alma. Por que uma pessoa chega ao ponto de se matar? Ela quer acabar com aquele sofrimento. Ela quer acabar com aquela dor. Ela quer sair daquela situação e não consegue encontrar outro caminho. Como crerão se não tiver quem pregue? Você acha que vai adiantar? Irmão, tinha uma menina que ela vinha na igreja. Quando ela entrava na igreja, Deus dizia para mim assim: ela vai te ofender, ela vai te xingar, ame ela. É só isso que Deus falava para mim. E ela vinha me xingar, e eu dizia assim: eu gosto de você. E ela: você não sei o que. Eu gosto de você. Não quero te dar um abraço. Pensa no cabelo ceboso. Ceboso, irmão. Eu beijava aquele cabelo. Minha esposa falava assim: você é corajoso demais. Eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. Quando eu abraçava ela, ela rotava, já saiu o demônio. Eu lembro que quando eu fazia oração, ela trocava de lugar na fila, porque ela sabia que ia manifestar. Quando eu botava a mão nela, ela vomitava os remédios, para ela ficar dopada. E aí Deus falava assim: quem vai limpar o vômito é você. Porque se você não limpar o vômito, o diabo vai dizer para ela que você tem nojo dela. Eu corri e pegava o pano. Você acha que eu contava isso para alguém, irmão? Se eu contar para alguém, eu estou justificando, aí não é Deus. Deus tem as estratégias dele. Ô, cabelo ceboso, cara, você não tem noção. Um dia minha esposa foi deixar ela em casa.
Ela manifesta que é a minha esposa dirigindo. Um dia eu cheguei na igreja, ela manifestou de um lado, o outro cara manifestou do outro, começou a vomitar sangue. E sabe o que aconteceu nessa época, irmãos? Foi a época que eu mais fui perseguido na igreja. Foi a época que o meu pastor estava dizendo que eu estava procurando vento. Por que isso, irmãos? Porque meu pastor era do diabo? Você acha, irmão? Tu tem que ter raiz, irmão. Você tem que ser provado. E eu baixava a cabeça. E eu continuava. Fazendo aquilo que Deus me pedia. É bom? Não é bom. Claro que não é bom. Mas quem me chamou foi Ele, irmãos. Eu estou ensinando você a ser insubmisso? Não, eu não era. Eu estou te mostrando que tem um preço. Tem uma cruz. Na sexta nós pregamos, cara, você tem noção, não? Aí eu fui para casa. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, a unção fluiu, não menosprezando a senhora. E eu pensei, a mensagem veio do céu, e só uma pessoa ouviu. Pastor, repete. Não veio de mim. Não tem como. Não tem como eu repetir. E eu falei, podia ter alimentado 100 pessoas, 500 pessoas. Eu podia ter gravado. Deus começou a me falar os textos, eu fui abrindo na Bíblia. Foi ou não foi, não? As coisas de Deus, elas são dadas por Deus. Elas são dadas para alcançar o teu coração. Eu posso fazer um monte de plano, projeto para pregar, e você vai perceber que eu não prego igual o pastor Caio, eu não prego igual outras pessoas, porque Deus me chamou assim. Meu espírito é profético. Eu sou um profeta, eu sou profeta de Deus. O profeta, ele prega para corações. E eu reconheço, você poucas vezes vai ver eu falar isso. Talvez aqui tem gente que nunca viu eu falando isso. E eu entendo a dificuldade que eu tenho de formar uma igreja, porque eu sou um profeta. Eu sou apóstolo, mas a minha veia é profeta. Então eu vou para os lugares levar uma palavra. Mas Deus mandou abrir uma igreja. E eu vou contender com Deus? Não vou. Agora, profeta não abraça, irmão. Profeta não cuida assim com amorzinho, porque ele é assim. Ele está ali. Eu sei quando o teu coração não está ligado no meu. Talvez você nunca vai ouvir eu falar isso de novo, mas eu sei quando você não está prestando atenção. O meu espírito liga e conecta com quem está prestando atenção. Eu sei quando você está debaixo de opressão maligna. Eu sei. Isso é terrível, porque eu tenho que ficar me policiando para não deixar eu me envolver nesse sentimento. Eu me conecto com alguém e esqueço o resto. Porque as coisas de Deus, elas são espirituais. Adianta eu chegar aqui e trazer uma palavra para você, que amanhã você nem lembra. Irmão, se eu posso pregar 1 hora, mas se Deus escreveu uma frase dentro de você, é um fundamento. Ela norteia você. Você pode perceber que às vezes eu conto coisas que aconteceram 20 anos atrás, na minha vida. Fundamento. Me deram direção. Hoje eu conversava com essa pessoa e ela disse, mas eu não acredito em profecia, porque eu nunca recebi uma profecia que fosse verdadeira. Eu disse, irmã, desculpa, a Bíblia diz que o ministério profético existe, e ele é para edificação. Você tem que parar de viver por experiência. A gente vive por fé. Creia nos profetas e prosperarei. É bíblico. E eu fico pensando, você passar uma vida na igreja e não receber uma palavra de Deus profética. Deve ser terrível. Sim ou não? Cara, quando eu estou magoado, e eu vou nos lugares,
Eu recebo umas exortações proféticas das pessoas que eu tenho vergonha, mas eu sei que é Deus. Vergonha porque quando a gente está bravo, a gente está que nem menino manhoso. E Deus está corrigindo a gente no nosso percurso. Acorda, homem, te chamei para isso. Eu sei, Senhor, vou me levantar. Quanto mais maduro você é, né? Vocês que têm uma profissão mais definida, que é mais técnica, quando você pega um médico experiente, né, ou um biólogo experiente, você não vai ficar explicando o que é a ferramenta, você só vai pedir, e ele vai trazer para você. E se ele trouxer errado, você tem o direito de ficar bravo, porque ele tem obrigação de saber o que é. Quando você é um obreiro aprovado, alguém já maduro, Deus espera que você corresponda. Deus olhou para Moisés, abra o mar. Aí Moisés chega na frente do povo, olhou para o povo, gente, eu fico imaginando o teatrinho, mas é assim, foi assim que aconteceu. Aí ele pega o cajado, eu vou pedir para Deus. Tu sabe o que a Bíblia diz? Não já mandei eu que tu abrisse o mar? Pergunto para você se o teatro era para ter sido feito. Não era. Mas por que Moisés fez? Aceitação do povo. Você percebe como às vezes nós somos órfãos? Como nós necessitamos às vezes de aceitação? Moisés não entrou na terra prometida porque estava brabinho com o povo. Desceu o cacete na rocha. Brabinho com o povo. Pastor, se você estivesse no lugar dele, você ia fazer o mesmo. Provavelmente. A Bíblia diz que não houve homem manso como Moisés. Pensa numa unção de mansidão. Eu já tinha batido lá atrás. Você entende? Eu não estou dizendo que esses homens não foram grandes, eles foram grandes. Mas saiu da direção de Deus, é carne. Entende? Moisés, ele representa a lei. Moisés, ele representa o esforço. Moisés representa o esforço humano. Por isso que ele não podia herdar. Agora, Josué, por fé. Josué estava ali atrás de Moisés, só esperando a vez dele. A Bíblia diz que Moisés entrava na tenda, Moisés estava lá fora. Quando chegar a minha vez. Eu fico aqui fora nem só para pegar o cheirinho dele. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus como um amigo conversa com seu amigo. E Josué estava lá fora com o ouvidinho. Aqui em Deuteronômio capítulo 8, eu vou ler bem rapidinho. Tem um texto. Irmãos, quando Deus tira o povo do Egito, o Egito representa o mundo. Amém? A Babilônia, o mundo. O que nós vivemos? Essa cultura. Onde nós temos vários deuses, vários conceitos, ciência. O Egito é conhecido até hoje pela ciência. Ninguém ainda descobriu como mumificar alguém como eles faziam. Ninguém conseguiu como fazer uma pirâmide como eles fizeram. Eles eram os caras na ciência. E o nosso mundo está ficando assim. Sim ou não? Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais. Irmãos, quando Deus pede para você fazer algo, Ele não está sendo um coagidor, um ditador. É se quiser. Se você olhar para Ele e falar assim, Ele sabe o que é bom. Quer entender? A Bíblia diz assim, ó, toda boa dádiva
vem do Senhor. Toda. Se não veio dele, não é boa, irmão. Entendeu? Pastor, mas tem coisa que eu faço que é boazinha. Boa não. Dele é boa. A tua tem intençãozinha por trás e não é boa. Agora, quando você faz nele, que a gente faz coisas movido por ele. Tem coisa que eu faço que eu não quero fazer, irmão, mas eu faço, sou obediente. E depois que eu vejo o resultado, eu digo, Deus, participei desse negócio, o negócio é bom, hein? Mas no fundo eu não queria, porque rebelde. Diz assim: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais bem, multiplicais e tomeis posse do que o Senhor, com juramento, prometeu aos vossos pais. Se eles não obedecer, se eles não forem guiados, se eles não ouvir, eles vão receber a promessa? Não. Mas Deus prometeu. Irmão, toda vez que Deus promete, tem uma condicional. Sempre tem. Tem a fé no meio ali, tem o crer. Sempre tem. Em você crer que Ele existe e esperar, ter muita convicção que Ele vai te dar galardão, que Ele vai fazer algo por você, que Ele é galardoador. Aí ele continua dizendo assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Presta atenção. Te lembrar é fazer você lembrar do momento em que você deveria ter se arrependido. É fazer você entender que lá, eu quero que você imagine uma pessoa num buraco, porque é assim alguém preso, alguém no buraco, sem ter condição de fazer outra coisa. E aí Deus pega e fala assim: vem cá, filho, e puxa. Só que tem gente que é tirado por Deus desse lugar, aí eu ia dar conta sozinho. Não, o buraco estava bom, lá tinha água, tinha comida, tal, já estava acostumado. Lá eu estava feliz, não pegava sol no buraco, fresquinho. Está entendendo? Tem gente que não entende a condição ao qual estava, por isso não é grato. E aí, porque ela não é grata de fato, Deus começa a trabalhar o coração para que ela enxergue de fato o que aconteceu. Você está entendendo, irmão? Primeiro Deus veio e faz prodígios, mas Ele só veio porque Ele ouviu um clamor. Olha como nós somos livres. Se tu não clamar, não tiver um clamor na tua alma, Ele nunca vai vir. E talvez você nem entenda o que está acontecendo. Porque qual é o nome de Deus, irmão? Salvador. E você clama, Ele vem. Só que você não sabe de fato o que você precisa, mas Ele sabe. Mas para que você aceite da forma correta, você precisa entender. Aí Ele começa a revelar o teu coração para você mesmo. Que doideira, né? Olha só. E Ele te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, aqueles 40 anos, para te humilhar. Irmão, era o objetivo de Deus te humilhar? Não. Mas qual é a humilhação? Irmão, presta atenção. A nuvem sobre eles, a coluna de fogo, o anjo do Senhor com eles, comida de dia, calor à noite, roupa que não envelhece, cuidado 100%, fera nenhuma te toca. Isso é humilhação, irmão? Mas para eles era, porque eles não tinham mais governo, eles não tinham mais o que eles queriam. Você percebe que Deus está ali amando eles e cuidando eles, mas não está dando o que eles querem, mas o que eles precisam. E isso é uma humilhação para quem está vendo? Sim ou não, irmãos? É. A própria Escritura diz isso. Para te humilhar. Agora, a intenção de Deus era de fato que eles se sentissem humilhados ou que eles entendessem? Olha só.
para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus não sabia, irmão? Deus já sabia, agora eles sabiam. E te guardarias ou não dos seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias. Sabe o que é interessante? A palavra maná significa o que é isso? Olha que coisa interessante. Deus dá uma comida para eles, que eles não têm ideia o que é. E eles chamam aquilo de quê? De que é isso? Você de comer? Entende? Eles perdem o controle. Ou eles aprendem a ser conduzido por Deus, ou morrem. E não é só fisicamente. Ou eles ficam no meio de um movimento perdido. Está tendo um fluir das águas de Deus e o povo está à deriva. Você entende? Quando você levantou a mão lá atrás, você entrou nesse movimento. E se você não deixar Deus te moldar, você vai ficar perdido nesse movimento. E esse movimento vai te destruir. Porque você não está edificado. Toda construção que é construída desmorona. Você está entendendo? Você precisa assumir a responsabilidade. Eu decidi. Eu sou do Senhor. Eu tenho uma função. Deus me chamou para a perfeição. E entenda, perfeito não é você não errar, irmão. Por favor. Perfeito é você ter um coração obediente. Um coração voluntário. Um coração que retorna para o Senhor. Um coração que quando erra, ele não olha e diz: ah, foi por causa da mulher que tu me deste. Foi por causa do emprego, do pai. É um coração que é responsável e diz: Deus, fui eu que errei. Estava com raiva. Eu não entendi a situação, eu queria mesmo fazer. Me ajuda. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser uma mulher melhor. Eu quero. Nós precisamos amadurecer. Precisamos. Você já percebeu que eu não prego muito sobre a vinda de Jesus? Como vai ser? Sabe por quê? Porque eu vou estar pronto. Eu estou caminhando para isso, eu estou lutando por isso. Pouco importa, antes da tribulação, depois da tribulação, para mim, apesar de ter minhas convicções, pouco importa. Porque a Bíblia diz que é até o fim. Se é até o fim, pode ser até o fim nessa vida. Sim ou não? Eu queria que você meditasse nessa palavra. Eu queria que você parasse para meditar mesmo, de fato. Deus te chamou a responsabilidade. Você tem responsabilidade como filho de Deus. Você tem. Você tem. Qual é a sua função nisso tudo? Ai, pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer. Sabe sim. Sabe sim. Ele já disse, primeiro, busque Ele. Então busque. Ele já disse, pregai, pregue. Ele já disse, morra, morra.
Essas coisas ele já disse. Se você não for fiel no que você já sabe, como é que ele vai te dar as coisas grandes? Ele já falou essas coisas. Ele já disse que ele quer salvar a tua alma de você. Ele quer mudar isso aí. E eu vou dizer uma coisa para você, não se sinta ofendido, porque não é a minha intenção. Eu quero é matar a tua alma mesmo. A Bíblia diz que se você se sente bonzinho, você não é bom, você é mau. Vós que sois maus. Está definindo todo mundo assim. Sabeis dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai dos céus. Como é que nós somos? Maus. Então, se eu consigo ter um fruto bom, vem dele. Por estar conectado com ele, por estar buscando a ele, por estar lendo a Escritura, por estar ouvindo pregação, por estar com clamor no coração. Pedro, Jesus pergunta algo para ele, ele diz: tu és. Aí Jesus olha para ele: opa, não foi carne nem sangue que te falou isso. Isso não vem de ti. Você está entendendo? Tem que estar no nosso coração isso. Vem de Deus. E nós somos um com Ele, e isso não é ruim vir dele. Irmão, terra produza árvores, vegetais. Água produza peixes. E nós viemos dele. Se nós não tivermos dele, nós estamos mortos. Você está conectado com ele. Então quando o fruto vem dele, é porque é de você também. Porque você é um com ele. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Pai, teu é o reino. Tu é a glória. Traga o teu reino sobre a nossa vida, a tua vontade. Traga, Senhor, o teu reino. Traga a tua vontade, Senhor, sobre a nossa vida. Precisamos nos posicionar, Senhor. Precisamos nos posicionar nesse exército, Deus. O nosso general é Cristo. Ele é o cabeça. Mas nós precisamos colaborar com Ele. Precisamos interagir. Precisamos corresponder. Oh, Senhor, perdoa, Pai. Perdoa pelas vezes que nós fomos covardes, preguiçosos, rebeldes. Às vezes até desatentos, Senhor. O Senhor não nos pede muitas coisas. O Senhor só quer um coração simples e contrito. Um coração que o Senhor não rejeita. Um coração contrito, Senhor. Nos dá esse coração, Senhor. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a fazer. Um coração que não dá desculpa. Um coração que cumpre o maior mandamento, que é amar o Senhor acima de todas as coisas. Um coração que não vai parar por causa das coisas da vida. Um coração que vai ansiar pela tua vontade, pela tua presença. Jesus disse: a minha comida é fazer a tua vontade. Que isso também seja o nosso alimento. Fazer a tua vontade, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Nos arrependemos verdadeiramente nessa noite, de fato. Entendendo os fundamentos. Nós convergimos em tua direção. E nós não somos como quem retrocede.
como quem desiste. Ah, Senhor, nós não somos, perseveremos, nós vamos perseverar, Senhor, prosseguir em Te conhecer, prosseguir em Te prosseguir, fazer a Tua vontade. Nós vamos. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Escreve, Senhor, no nosso coração o Teu querer. Eu Te agradeço, ó Deus, por esse momento. Eu não sei, Senhor, se amanhã eu vou ter essa oportunidade de pregar isso de novo ou outro dia. Mas eu Te agradeço porque hoje eu preguei isso. E quem ouviu é indesculpável. Nós somos indesculpáveis, mas somos gratos, porque se o Senhor nos tem corrigido é porque o Senhor nos ama, e o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Amém, irmãos. Eu queria que você pensasse nessa palavra,